Então, a gente vai começar. Bom, gente, boa noite, todo mundo. É um prazer ter vocês todos aqui presentes. As pessoas que forem entrando depois vão receber o link, então, para poder assistir, se perderem a parte inicial também, tá? Hoje a gente está aqui reunido para falar do nosso Promove. Eu vou estar compartilhando a tela com todos aqui. Só um instantinho, gente. Opa, vamos começar com esse. Tá tudo certo por aí? Tá sim. Então, tá bom. Então, vamos lá, vamos começar. A gente está hoje aqui para falar do Promove, que é a nossa ação multidisciplinar, né, que é uma avaliação geriátrica que a gente faz com idosos pela Braskem. É um prazer ter todos vocês que estão aqui nos assistindo e estar conosco no sábado vai ser um prazer também bem grande, tá? Vou falar um pouco dessa ação. Ela, na verdade, começou há muitos anos. A Nara me corrige se eu estiver errada, mas acho que foi o nosso querido Ricardo Rosenfeld que fez a primeira ação lá no Rio de Janeiro, há muitos anos, quando o congresso foi lá, ele que organizou, se eu não me engano. E aí depois retomamos com o Dr. Robson, né, que acho que a Maria Emília que estava na nutrição, a Narinha que também abraçou aqui junto, e todos nós começamos, acho que foi em Brasília, né? E a partir daí a gente foi fazendo todos os anos, fizemos no ano seguinte pela FELAMP, que eu organizei pela Federação, né, da América Latina, que foi lá em Florianópolis, aí a Maria Emília super ajudando muito novamente, e aí fomos fazendo em todos os congressos da Braskem esta mesma ação. Então, é uma ação que já está na 5ª edição, como nós vamos ver daqui a pouco, e é claro que eu coordeno essa ação desde Florianópolis, na verdade, mas junto com o Tiago, que também abraçou essa ação, nosso querido presidente, ele não está aqui agora, da Braskem, está em trânsito ainda, mas isso só é possível porque eu tenho essa equipe assistencial maravilhosa, nem todos estão aqui hoje presentes, nem vão poder estar também no sábado, mas é uma equipe fantástica e a maioria está aqui, vocês vão estar conhecendo todos. E a cada local que a gente vai, que a Braskem tem esse congresso, a gente conta com a equipe local, né? Então, a Márcia Fidelix não pôde estar aqui hoje conosco, mas foi uma pessoa que desde o início nos ajudou muito. Depois veio a professora Ana Paula, né, fonoaudióloga, braço aqui, que vai ajudar muito o pessoal da Fono, e a Fátima, né? E depois a nossa querida Maria do Socorro, que também está aqui na fase final, aqui, socorrendo a gente e nos ajudando também. E esse ano a gente tem um apoio muito bom, né? Não está presente aqui com a gente, mas nem vai estar no congresso, infelizmente, mas é a nossa querida Carla Prado, quem sabe, num próximo Congresso Braskem que ela estiver presente, ela vai estar, inclusive, fazendo tudo junto, né, Cris? Então, acho que a gente está com uma equipe cada vez melhor e ampliando, né? A gente vai ampliando bastante essa ação a cada vez que a gente vai inovando aqui o nosso congresso. O objetivo dessa ação, na verdade, é a gente avaliar essas pessoas de 60 anos e mais, né? Desde o seu risco nutricional, de sarcopenia funcional, e também de deglutição, né? Coisas que são inerentes ao envelhecimento, que a gente está aqui para falar que eles, né, ou para promover o envelhecimento saudável, o envelhecimento ativo, com autonomia, né, cada vez maior para cada um deles. E vocês vão conhecer todas as estações, né? Ao final, a gente faz uma orientação breve de uma alimentação saudável, quando a gente percebe que existe um risco nutricional, ou de sarcopenia, ou de disfagia, a gente sugere que esse idoso procure a equipe, né, no local onde ele possa estar fazendo esse acompanhamento com todos esses profissionais e melhorar e terminar de finalizar o diagnóstico, caso ele realmente esteja precisando de outras ferramentas que a gente não vai poder fazer na triagem apenas. Tá? Então, é uma ação que todo congresso Braskem tem. Geralmente, a gente faz um dia antes do congresso, quando possível. Tá? Estamos na 5ª edição.
como já comentei. São 7 estações de trabalho, mas não significa que são apenas 7 medidas, tá? Algumas estações fazem mais do que uma medida, a gente vai estar conhecendo isso daqui a pouquinho. E nós temos uma equipe multiprofissional que participa, né? Inclusive, esse ano, nos nossos voluntários, a gente vai ter médicos, geriatras, se eu não me engano, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoterapeutas. E eu acho que eu esqueci alguém? Acho que não, né? Vamos ser todos, né? Então, isso é muito legal. Tá? Vai correr o dia inteiro, né? No sábado, vai ser lá no lugar onde será o congresso mesmo. E é uma parceria que a gente faz, geralmente, com as redes de saúde local, né? No caso, a prefeitura. A gente também tem as universidades que nos apoiam, as indústrias, e este ano até vamos inovar um pouquinho, eles vão estar lá, pelo fato de ser um lugar grande, vão estar distribuindo as amostras de suplementos e também deixando, eventualmente, degustação para os próprios idosos dos seus produtos, né? Então, foi algo que foi solicitado e que foi permitido para este ano também. Mas sem todo esse pessoal ajudando, não seria possível fazer essa ação. Então, aqui dá para vocês vendo um pouco como funciona, né? Então, inicialmente, começamos fazendo a aplicação do nosso termo de consentimento livre e esclarecido, cada idoso assina, recebe uma cópia, a gente faz a identificação na ficha. Aqui vocês estão vendo tudo ficha manual, esse ano a gente vai inovar um pouco mais, a gente vai usar o RedCap, que é tipo um Google Forms, então a gente vai ter essa inovação, mas vamos ter fichas também, porque se tiver muita gente, a gente vai fazer de tudo aqui, mas vamos usar tablets e vai dar tudo certo, gente. Depois a enfermagem faz a parte de pressão arterial, peso, altura e o índice de CATS. Depois a gente tem a mini avaliação nutricional, circunferência da panturrilha, vamos fazer finger ring. E depois temos aqui as forças, né, de pressão palmar, levantar e sentar da cadeira 5 vezes, pela primeira vez eu vou fazer este ano. Depois a gente faz também o músculo, adutor polegar, TARC-F, velocidade de marcha, né, para ver a funcionalidade, o risco de disfagia, as orientações, e a gente já faz a tabulação na hora e a gente já analisa tudo no final para poder apresentar durante o congresso. Então, esse é o resumo do que nós vamos fazer, e a ideia agora é a gente passar para vocês a metodologia do que a gente faz em cada uma dessas medidas, ok? Então, esse ano a gente vai mostrar as técnicas virtualmente, não foi possível fazer presencialmente, mas claro que cada um de vocês, nas estações que vocês escolherem, que vocês vão estar revezando, primeiro vocês vão estar observando como se faz, depois vocês que vão ser os atores ali, a gente só vai estar auxiliando no que for preciso, tá bom? A inovação esse ano é que vai ser para o RedCap, a gente vai ter tablets disponíveis e a gente vai ter uma organização um pouco diferente da equipe para poder não perder nenhum dado, né, desde o início até o final. E, novamente, aqui falando da nossa querida Carla Prado, o material que ela e a Cris apresentaram no último ESP vai ser aqui disponibilizado para todos vocês também, ok? Então, para começar, vamos apresentar aqui a Maria Emília, que vai estar se apresentando para vocês e que vai estar falando um pouco dessa parte aqui agora. Oi, boa noite, pessoal. Obrigado por estarem aqui com a gente, por aceitarem fazer parte da ação. O meu nome é Maria Emília, eu sou nutricionista, né? E vou falar para vocês sobre o TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que é o documento que permite para a gente, né, que nos autoriza depois a utilizar esses dados, tá? Então, o que é importante? O TSLE é a estação de entrada, né? A primeira estação onde a gente recebe o idoso. É importante que a gente seja receptivo, que ele se sinta acolhido, né? Simpático, que a gente fale alto e claramente, porque muitos podem ter problema de audição, né? E não precisa ler o termo com ele, a gente vai explicar o que é o termo, mostrando assim cada parte dele, mas sem precisar ler detalhadamente. Vai explicar, então, que vão ser realizadas algumas avaliações sobre a funcionalidade e o estado nutricional deles, né? Como a Denise falou, já foi realizado em outros estados, outras vezes, e o documento vai explicar tudo isso
para que a pessoa decida se ela vai concordar, participar ou não. É importante já falar para eles que eles se preocupam com o tempo que isso vai demorar. Em torno de 30, 40 minutos, eles vão ficar ali com a gente fazendo esses testes. Tá? Denise? Já mudei. É que eu acho que estava travada. Já mudou? Tá. É porque a minha tela deu uma travada aqui, tá? É o sinal, é o sinal. Tá, então, aí vocês vão reforçar, né, que essa participação deles nessa ação ela é voluntária, que eles não vão ter gasto nenhum, porque também é uma preocupação, às vezes eles perguntar quanto vai me custar isso, né? Então, que eles não vão ter despesas, e qual que é a importância dessa ação? No final, quando a gente tiver um número expressivo, isso vai ser disponibilizado também para planejamento de ações de prevenção à saúde do idoso, tá? Esse é o benefício que a gente pode falar para eles, né? Sobre essa ação, tá? O próximo. É importante também falar que eles não vão ser identificados, né? Então, o nome deles não vai aparecer, a gente vai poder utilizar, vai usar os dados dessas avaliações, mas sem identificá-los, tá? E próximo. E a importância da assinatura, né? A gente precisa que eles assinem o termo. Todos esses itens a gente tem que assinalar também, né? Ele tem que concordar de participar de todas as avaliações. E a assinatura é importante porque ela é exigida pelo Comitê de Ética para que a gente possa depois estar utilizando esses dados para o trabalho, né? Falar que eles vão ficar, então, com uma cópia desse documento, tá? E encaminhá-los, ver se eles têm alguma dúvida, né? E encaminhá-los, então, para a próxima estação, que é a estação da enfermagem, tá? Obrigada, Maria Emília. Muito bem. Então, na próxima estação, que vai ser a enfermagem, que vai estar lá presente, a Cláudia Satico, nossa querida Cláudia, ela está comemorando seu aniversário hoje, então ela não está aqui conosco, mas vocês vão poder estar com ela no dia. Então, ela me mandou material, pediu para eu estar falando para vocês um pouco sobre essa estação. Nessa estação, basicamente, vão fazer 4 coisas, né? Primeiro, a pressão arterial, né? Que geralmente é a primeira medida que se faz, porque ela é sensível, né? Então, ela é recomendada que seja feito primeiro, mas depois também tem o peso e a altura e o índice de CADS, tá? Geralmente, o idoso ele tem que ficar sentado, com o braço apoiado, né? É importante saber qual que é o valor da pressão arterial, caso ele, né, faça esse monitoramento, e durante a medição, se for muito diferente do que ele referiu, né, é bom depois repetir e, claro, informar a este idoso que deu diferente. E claro que se tiver realmente dando muito alterado, a gente vai estar conversando lá com a equipe e, de repente, sugerir que ele vá procurar o seu médico, que já deve estar fazendo algum acompanhamento. Tá? Importante também lembrar que o membro, caso, né, tenha mastectomia ou se ele tenha fístula, né, arteriovenosa, é bom não usar este braço e sim o outro braço. Perfeito? Para fazer o peso e a altura, a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o material que estará disponível lá. Provavelmente vai ser um material, a balança digital, né? Mas, enfim, a gente só lembrar que é importante, ao fazer o peso e a altura, lembrar de tirar o calçado, se tiver de boné, tirar o boné, né? Tentar fazer com que ele fique ereto, com os pés unidos, no caso da altura, né? Em caso de ser impossível fazer o peso deste idoso, aí a gente vai fazer uma anotação, vai comunicar, né? No caso, se forem
alguns de vocês, se a gente comunica lá ao enfermeiro para a gente poder tomar uma posição. Provavelmente é importante o peso e a altura real, porque a gente usa na mini avaliação nutricional. Mas se não for possível, a gente vai usar a circunferência da panturrilha. Mas acho que geralmente são idosos que são mais fáceis e que a gente consegue estar fazendo esse peso e essa altura de forma adequada. E o índice de CATS também vai ter o formulário, então todos esses formulários eles vão estar lá no tablet, já está como se fosse um Google Forms, então a gente só vai estar assinalando cada item, tá? É importante nesse índice de CATS informar, né, para esse idoso que você vai fazer essas perguntas, né, e que a importância dessa ferramenta para a gente só saber como é que estão as atividades de vida diária deste idoso, vamos ler com calma, né, exatamente como está na ferramenta, e aí perguntar para ele qual que seria a resposta mais adequada. E, ao final, a gente vai estar anotando, né, o valor total que deu desta ferramenta, para depois a gente poder fazer a tabulação adequada. Neste caso, a gente sabe que quando ele é dependente de, quanto mais, né, a pontuação, é porque ele é mais dependente de algo para as suas atividades de vida diária. Agora, vamos lá. Tiago, você quer falar da panturrilha? Pode ser. Quer começar mostrando o vídeo, de repente? Vou mostrar o vídeo, então. Aí, o vídeo está sem som, que eu peguei os vídeos que eu achei melhor sem som, estão em inglês, né? Mas depois a gente passa isso daqui. Pode ser? Pode falando em cima do vídeo. Eu acho que dá sim. Deixa eu só... O Gabi? É esse daqui, ó, é o 7 aqui, ó, calf circumference. Mas acontece que o meu aqui tem eu não consigo tirar a barra preta. Pega ele, Esse aqui, ó, clica nele e arrasta. calf circumference. Clica na barra preta? Isso, e arrasta ela para baixo. Thanks, Gabi. Bom, para avaliar a circunferência da panturrilha, a gente vai avaliar com o paciente em pé, descalço, tá? E a gente precisa que as panturrilhas estejam expostas. Então, dependendo da vestimenta, a gente tem que pedir para levantar um pouquinho, tá? A gente vai padronizar o lado que vai ser avaliado e, com a fita métrica, a gente vai tentar achar a maior circunferência transversal ao maior eixo da perna, mas sempre lembrando de não comprimir. Essa avaliação da panturrilha, a gente tende a, quando passa a fita, a gente tem que ver se ela está bem nivelada, bem transversalizada, né? E avaliar se, por acaso, a gente não está comprimindo a pele a ponto de ela ficar afundada. A gente vai repetir o processo. Aí eu peço só desculpa porque eu não lembro do formulário quantas vezes a gente vai repetir na execução do Promove, tá? Mas a questão é um teste bem simples, na verdade. Só a questão que a gente tem que tomar cuidado é essa exposição da panturrilha. Eu acho que o maior lembrete é cuidar para não comprimir o tecido, porque é muito fácil, na verdade, a gente achar que está medindo a circunferência, mas está mais apertado do que deveria. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Bom, a gente vai avaliar as duas pernas, então, alternadamente, a gente começa por uma, vai para outra, uma e outra. E isso é importante, porque como é uma avaliação, a gente estatisticamente vai precisar de mais medidas, então a gente vai acabar trabalhando com isso depois, tá? E explicar o teste para o idoso. Explicar que a gente vai medir a circunferência da panturrilha, pedir que ele fique descalço, em pé, com as pernas um pouquinho, ligeiramente afastadas. Geralmente a gente diz ali 20 centímetros, mais ou menos um palmo. Tá? É importante frisar que a musculatura tem que estar relaxada, então não pode estar com a panturrilha contraída. A gente pede para ele ficar de pé, mas numa posição neutra, para que possa ser avaliado. E aí a gente procede para a aferição, como eu já comentei.
Opa, peraí que depois você volta, Tiago. Eu achei que já ia ser o sarquete, mas não é. Depois que a gente fizer a circunferência da panturrilha, a gente vai fazer o que nós chamamos de fingering. Vocês estão vendo uma fotinho aí do lado, né? Eu não consigo ver porque eu estou com outras coisas abertas aqui, mas acho que vocês estão conseguindo ver, né? E a maneira como a gente vai fazer isso é a seguinte: a gente vai pedir para o idoso se sentar, apoiar os dois pés no chão de maneira confortável, tá? E aí vai pedir para ele fazer um círculo com os dedos, como vocês estão vendo aí, né? Então, com a própria mão, ele vai lá colocar a mão lá na panturrilha, um pouco mais embaixo, aí ele vai subir com a mão até a parte mais, vamos chamar a parte mais gordinha, né, da panturrilha, que seria onde a gente também vai fazer a maior medida, seguindo a metodologia que foi dita anteriormente. E aí a gente vai estar marcando neste campo 3 opções. Vejam que ele pode ficar justinho, né, então exatamente o tamanho que está a panturrilha é o que ele consegue abraçar, por assim dizer, com a mão, ou ela pode estar, né, maior, o que significa que ele tem uma panturrilha grande, ele vai dar um número grande de circunferência, ou aquela panturrilha menorzinha, né? Então, é o menor. Então, é isso que a gente vai estar se atendo. Então, é uma autoavaliação. O idoso vai estar se né, avaliando ali com relação à circunferência da panturrilha, né? E aí a gente só vai ficar de olho se é no maior, se ele é o justo ou se no menor. A gente tem feito isso, a Cris que trouxe isso no último congresso que a gente fez, parece, e para a gente comparar se os valores que a gente vai pegar pela circunferência da panturrilha, né, se ela tem alguma correlação com este autoexame, que é um exame bem simples, né, que não precisa de ferramenta. Acho que é isso. Cris, se quiser acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Você explicou bem direitinho. Agora, então, vem a Narinha. Você se apresenta, Narinha, para falar um pouco do MAN? Tá ótimo. Boa noite, pessoal. Sou Nara Lopes, nutricionista. Então, vamos lá. Nessa estação, a gente vai fazer a mini avaliação nutricional, versão reduzida. É uma ferramenta de triagem nutricional específica do idoso, tá? Na sequência, é importante que tenham essas sequências, né? Para ficar mais fácil a gente usar uma informação de uma estação para outra. Muito importante sempre a gente se apresentar enquanto profissional, falar o nosso nome, né? Para ficar uma coisa até mais tranquila para o idoso. Sempre agradecer a participação dele, né, em relação à avaliação ali, né, em todas as estações, ou seja, a gente abraçar mesmo esse idoso, né, para que ele dê continuidade até o final. Essa ferramenta, ela é muito simples e é muito importante que a gente explique isso para o idoso, né? A gente vai falar que é uma ferramenta de perguntas, são 5 perguntas simples, né, onde cada resposta ela tem uma numeração, uma pontuação. Então, é importante que a gente faça as perguntas, leia, essas não tem jeito, a gente vai ter que ler, né, devagar, para que o idoso entenda a pergunta, e a gente vai ter que ler cada resposta para que ele possa escolher uma das respostas. As respostas, elas são numeradas de 0 a 3, tá? E aí a gente vai anotar em cada pergunta a numeração da resposta que o nosso idoso escolheu, tá? É muito importante a gente ler, esperar ele responder. A gente não pode induzir a resposta, tá? Isso é muito importante, que a gente tem tendência de querer acelerar, né, a variação e, às vezes, a gente acaba induzindo a resposta. Pode passar. Então, muitas vezes pode acontecer, provavelmente a gente vai ter idosos, né, de instituições, enfim, imagina o que a gente tenha, tá? Pode ser que ele não consiga responder adequadamente a pergunta que é feita. Se ele tiver acompanhado, e a pessoa que estiver acompanhando souber responder, a gente pode aceitar essa informação, tá? Isso não tem problema. Mas é muito importante a gente saber, né, se é o cuidador, é alguém da família, que, de fato, possa responder adequadamente essa informação. Nessa parte das perguntas, tem uma pergunta B que fala, passou por algum estresse psicológico? Às vezes, a pergunta ela não diz nada, dependendo de quem esteja escutando. Mas, exemplo, para o idoso, né, perder alguém próximo, né, alguém querido, isso é um estresse psicológico, né? Então, é importante a gente, muitas vezes, dar exemplos, né, para poder facilitar se tem resposta para isso. Nesse caso, essa pergunta não é só feita sobre o estresse psicológico, é em relação a alguma doença aguda, ou seja, se ele foi hospitalizado recentemente, né, nos últimos 3 meses. Então, é importante a gente entender as perguntas para poder saber fazê-las.
Pode passar. E aqui, pensando nas informações que vieram anteriormente, né, fazer a circunferência da panturrilha com a pessoa em pé, né? Se a gente tiver cadeirante, e a gente pode ter, a gente vai ter que fazer a circunferência da panturrilha com a metodologia sem estar em pé, né? A pessoa vai estar sentada, ela vai estar com os pés apoiados, né? Provavelmente na base, né, da cadeira, ou se encostar no chão, tudo bem. E a metodologia é a mesma, como o Thiago falou, né? A gente vai fazer as medidas, porque senão a gente não vai ter como ter o peso e a altura, porque ele não vai ter tido peso e altura lá na parte da enfermagem, e a gente precisa fazer o somatório de cada pergunta para, no final, a gente fechar o score e fazer uma avaliação desse idoso, tá, gente? Então, nesse caso, a gente só vai fazer a circunferência da panturrilha se a gente não tiver o peso e a altura, tá? E aí, nesse caso, se for cadeirante, a gente vai ter que fazer, então, realmente separada para a gente poder fechar. Uma coisa muito importante, a gente não vai fazer as duas coisas. A gente vai fazer ou o IMC ou a circunferência da panturrilha. Feito o somatório de pontos, lá no final a gente tem, né, 3 possibilidades de score. O estado nutricional normal, sob risco de desnutrição e desnutrido. A gente vai sempre informar o que deu para os nossos idosos, né, porque eles estão lá exatamente para poder saber do seu estado nutricional, né? E então a gente vai informar, e se ele tiver dado sob risco de desnutrição ou for desnutrido, é muito importante a gente orientar que ele procure um nutricionista. Pode acontecer que ele pergunte, porque lá tem muitos nutricionistas, não pode ser agora uma avaliação, a gente precisa dizer que ele precisa, né? Alguém precisa avaliá-lo com calma, né? Individualmente, então é importante a gente saber cuidar, orientar, mas orientar que realmente que ele tenha esse acompanhamento, tá? E aí a gente vai solicitar que ele vá à próxima sessão, tá bom? Essa ferramenta é isso. Diana, querida, você quer falar do EMAP? Oi, tá me ouvindo? Sim, senhora. Tá. Então, boa noite, pessoal. Eu tenho a grande satisfação de participar mais uma vez, né, nessa atividade tão importante para a comunidade de idosos, né, e para nós também, profissionais da saúde. Então, esse músculo, ele é um músculo pequeno, é um músculo, aparentemente, parece que ele não é tão significativo, né, mas observem que esse é um músculo que ele consegue definir talvez ele consegue mensurar ou trazer para nós uma mensagem de como que está a massa muscular do idoso, né? É um músculo simples, é uma posição também muito fácil de ser medida, como vocês podem ver aí na foto. Ele é chamado de músculo ator do polegar, que é chamado de espessura do músculo ator do polegar. Então, ele é muito utilizado, né? Pode ser usado na prática clínica, também pode usar com pessoas saudáveis, como é o caso aqui, a gente vai fazer a avaliação dos idosos, e ele é um músculo que é muito fácil de ser medido, né? Então, a literatura diz que ele é um músculo plano, fixado entre duas estruturas, e possui um referencial anatômico, como vocês podem ver, bem definido aí. Então, a gente vai medir esse músculo, né? Denise, acho que pode passar. E aí, através disso, a gente consegue estimar a massa muscular, né? Como a gente já tem feito isso, lógico, com todas as limitações, né, que a gente sabe dentro da avaliação nutricional, dentro da avaliação da sarcopenia, né? Mas ele é muito fácil de ser medido. Então, o que a gente vai precisar? Nada mais do que esse idoso, no caso, ele já vai estar sentado, né? No caso, ele vai vir, eu não sei, a gente está falando aqui desse circuito, mas ele vai estar sentado, ou a gente vai solicitar que ele sente, esclarecer para ele, dizer que não dói, né? Que é uma medida muito simples, e que isso vai fazer com que a gente possa conhecer melhor a sua condição nutricional, a sua condição de saúde. Então, ele vai estar também com as pernas no chão, e a gente vai pedir para ele posicionar essa mão, conforme vocês podem ver aí na figura, e a figura mostra, até mostrando aí, por exemplo, um músculo ali na parte de cima, né, que é uma mão, mostrando um músculo grande, aparentemente, aqui, e aqui já tem um músculo, onde vocês podem ver nesse triângulozinho vermelho, já um pouco reduzido. E como a gente sabe que com a idade há uma perda de massa e de função muscular, a gente por isso a gente mede, né, essa massa muscular aí nesse músculo. Então, ele vai apoiar a mão, a gente vai fazer com que ele faça uma abertura, como vocês podem ver aí, né, abrindo o polegar,
né? Então, fazendo mais ou menos isso aqui, acho que vocês conseguem ver, e a gente vai pinçar com um plicômetro de Lange, de preferência, ele é pequenininho, então ele consegue pinçar o músculo, e a partir disso a gente vai fazer 3 medidas e fazer a média dessas 3 medidas, como está mostrando aí na foto. Então, ele vai fazer um ângulo, né? Ele vai posicionar, vai repousar assim, sem força, nada, simplesmente colocar a mão em cima da perna, o membro superior direito, e aí a gente vai fazer a medição. Então, vocês podem ver aí nessa foto, mostra várias figurinhas, né? Aqui do lado, nessa primeira foto aqui do lado esquerdo, a gente fazendo isso lá no Hospital Universitário. Algumas fotos são de alguns artigos, né? E aí tem um raio-x ali, uma imagem aqui embaixo mostrando a localização desse músculo. Então, por ser um músculo muito fácil e livre de osso, livre de gordura, que muitas vezes é o que limita um pouco a circunferência da panturrilha, então a literatura diz que isso talvez consiga mensurar de uma forma mais, talvez sensível, né, a capacidade, a quantidade de músculo, ou a espessura, a quantidade de músculo de uma pessoa. Acho que pode passar, aí mostrando mais uma vez, então vocês podem ver, olha a diferença nessas duas mãos aí, né, de 2 idosos, só que uma com uma perda bem grande, mostrando aí, está bem profundo já, né, mostrando aqui nessa figura, aqui, e desse lado já não tanto. Acho que acabou, né, Denise? Ok. É isso, gente. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Diana. Tiago, Oi, pode voltar. eu de novo. Gente, para falar do SARC-F, acho importante dizer qual é o sentido do SARC-F. Na verdade, é uma ferramenta que a gente adaptou, que a grande função dele é tentar identificar o risco de sarcopenia do idoso através da autopercepção dele, baseado em alguns componentes que a gente considera relativamente presentes na vida diária. Então, o SARC-F não tem mistério na aplicação. Só coisas importantes que eu acho legal relevar é, primeiro, a gente está falando com um idoso, não é generalizando, mas sempre, assim como para todo o resto, como agora vai ser a parte de ler perguntas e esperar respostas com base no que a gente disse, sempre falar muito claramente e ter certeza que o idoso entendeu entendeu que ele que vai ter que escolher uma das opções de resposta que a gente vai dar. A ideia é ler cada pergunta exatamente como está. Se o idoso não entender, ficar em dúvida, a orientação seria só repetir a pergunta. E se por acaso ainda assim não der, a gente tenta dar uma ajudinha de alguma maneira. Mas a questão é não induzir resposta. É tentar que o idoso realmente dê a ideia de como ele se percebe fazendo essas atividades do dia a dia. Volta e meia, a gente tem algum acompanhante junto. E quem já acompanhou uma dupla de um idoso com um familiar, geralmente a resposta do idoso difere do familiar. A preferência é para a resposta do idoso. Então, lembrar de direcionar a pergunta para o idoso para que ele entenda que é para ele que está sendo perguntado. São 5 perguntas, na verdade, e a gente lê a pergunta e, na sequência, a gente já lê as opções de resposta e deixa bem claro que ele vai ter que escolher uma delas. Então, pegando, por exemplo, força. O quanto de dificuldade você tem para levantar e carregar 5 quilos? Nenhuma, alguma, muita ou não consegue? E a gente dá um tempinho para que ele responda. Como assim carregar 5 quilos? O quanto de dificuldade você tem para levantar e carregar 5 quilos? Nenhuma, alguma, muita ou não consegue? Se ainda assim não entender, ok, a gente dá uma ajudinha. Coisas de 5 quilos, geralmente um saco de arroz, feijão maior, um nenezinho, alguma coisa, mas é que a gente tenta realmente se basear na pergunta. E o resto, acho, não tem grandes mistérios. O quanto de dificuldade tem para atravessar um cômodo, o quanto de dificuldade tem para levantar de uma cama ou cadeira, o quanto de dificuldade tem para subir um lance de escada de 10 degraus, e caso pergunte, mas eu não sei quanto é 10 degraus. Geralmente, 10 degraus é um lance que vai de um andar para o outro numa casa ou num prédio, por exemplo.
E essa última questão, ela puxa um pouquinho mais a memória. Que é quantas vezes você caiu no último ano. O importante é deixar claro que a gente não quer respostas exatas. Isso não é uma avaliação que está certo ou errado. É a ideia geral de como o idoso se sente na maior parte do dia dele. Essas quedas no último ano, claro, ele não precisa ficar forçando a memória e sofrendo para lembrar de todas, mas geralmente as mais simbólicas ele vai lembrar. Então, é justamente essa a resposta que a gente quer. Tá bem? Acho que era isso, gente. Obrigada, Ti. Cris? Você quer começar pelo filme ou você quer começar por aqui? Não, pode fazer como a gente fez com o Thiago, a gente bota o filme, eu posso falar, ou posso dar uma explicação rápida aqui, depois passa o filminho. Espera aí que eu vou pôr no filme primeiro. É o Handgame, né? É. Bom, gente, então, para testar a força do aperto de mão, nós vamos precisar, é lógico, do dinamômetro, né? Então, o que é importante? Um dinamômetro e uma cadeira com apoio para os braços. Então, a gente... Dá para pausar o vídeo um pouquinho? Tá. Então, antes de já apresentar aí, quais são os primeiros cuidados que nós vamos ter? Toda vez antes de começar a fazer o exame, olhar o dinamômetro, ver se a agulhinha está zerada, né? Então, a gente gira no sentido anti-horário, para a agulhinha vermelha parar no zero, né? Porque ela fixa no último ponto, então sempre lembrar de zerar antes de entregar para o idoso, explicar o exame para ele, que é um aparelho que vai medir a força da mão, né? Vocês veem que tem essa alcinha no aparelho. Normalmente, a maioria das pessoas utiliza essa alcinha na segunda posição, mas você pode dar para ele experimentar se essa posição está boa ou se ficar confortável mudar para outra, então também ajuste essa alcinha. Então, é importante que ele se sinta bem confortável e que todos os dedos abracem o aparelho de uma maneira confortável sem ficar esticada, né? Porque senão ele não vai conseguir fazer a força de verdade, tá? Explicar para ele que ele vai ter que apoiar o braço e apertar o máximo possível e parar, né? Então, aí pode colocar. Depois que você deu toda a explicação, deixa ele sentir o aparelho. Quando ele estiver pronto, então você vai fazer aquilo, né? Gerar essa agulhinha para o zero, né? Entregar para ele. E enquanto ele está apertando, eu sou meio maluca, a Maria Emília viu lá, a gente tem que estimular, né? Então, força, 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 para ele realmente conseguir fazer o máximo possível. Eu não sei quantas vezes nós vamos fazer lá, se são nas duas mãos, né? Mas normalmente se faz nas duas mãos, dando um descanso de aproximadamente 1 minuto. Pode parar o vídeo. Entre cada medida, né? Então, mede a mão esquerda, vai para a direita, volta para a esquerda, vai para a direita, anota todos os valores, né? Mas o que é importante é que entre as 6 medidas, como vocês vão ver na folha, o que nós vamos valorizar é a mais alta de todas, não é média, né? Então, entre as 6 medidas, nós vamos pegar a medida mais alta que o idoso conseguiu. Então, basicamente, é isso. Só lembrar de zerar o aparelho, testar com o idoso antes para que ele se sinta confortável, né, com o aparelho na mão, e depois, então, tomar cuidado de dar uma estimulada verbal enquanto ele estiver fazendo o teste. Acho que era isso. Quer que volte o slide agora? Eu não sei qual que é o próximo. Espera aí, deixa eu só olhar aqui. Pode passar esse, então, Cris? Pode, né? Pode passar, né? Aqui tudo, já falou tudo, né? O forte, forte, forte. É. Agora é o teste. Vou pegar aqui o filme, então, peraí. Então, o teste de levantar e sentar da cadeira, né? Nós vamos fazer isso. Isso vai ser um pouco complicado lá, não sei como é que nós vamos fazer, porque normalmente a orientação é que essa cadeira, ao contrário da outra, não tenha braços, né? Então, aqui até está meio... A cadeira não tem braços e a gente vai usar, na verdade, o cronômetro do celular para contar o tempo, tá? Então, dá uma paradinha. Então, qual que é o segredo desse teste? Primeiro, de preferência, que a cadeira esteja apoiada
em alguma superfície, uma parede, tá? Isso porque conforme vai levantando e sentando, a cadeira pode se mexer e a pessoa ficar meio insegura se a cadeira vai estar lá mesmo para sentar. Então, o ideal é que a cadeira esteja apoiada numa parede, né? Alguns protocolos recomendam que a cadeira não tenha braços, exatamente para não atrapalhar e não na hora dos testes. A gente vai pedir para ele se sentar confortavelmente, com os 2 pés no chão, e cruzar os braços sobre o tórax, né? Então, essa é a posição que a gente pede para ele se colocar. E explicar o que vai ser feito, né? Ele vai sentar e levantar 5 vezes seguidas. Nós vamos começar a contar a hora que ele dá a primeira levantada e vamos parar de contar a hora que ele der a 5ª levantada. Não é a 5ª sentada, tá? Porque, na verdade, o teste é de levantar. Então, se ele conseguiu levantar pela 5ª vez, a gente já para o cronômetro, antes dele se sentar, tá? 5 vezes em seguida. Aqui a gente não precisa fazer nenhum estímulo de ir mais rápido ou mais depressa, né? Mas sim ir contando em voz alta cada uma das vezes que ele se levantar. Então, cada vez que ele se levanta, 1, 2, 3, e assim a gente vai contando junto para estimular, né? O tempo vai ser marcado e é só isso. Esse a gente só realiza uma vez, não precisa repetir. A menina está muito devagar. Tá? E aí a gente marca o tempo. Tá certo? Acho que agora é o teste, né? Deixa eu só dar uma verificada, Cris, só para a gente não se perder. Então, aqui tem tudo que você falou, certo? Uhum. Aqui também. E agora sim, vamos lá para o teste de caminhada. Tá. O teste de caminhada, então, nós vamos precisar de uma área um pouquinho maior, né? Exatamente de 4 metros, como diz o método. Não, acho que é outro teste. Este. Então, nós vamos precisar de uma superfície de 4 metros, que já vai estar previamente marcada. Eu não sei se lá nós vamos usar cones ou se nós vamos usar a fita métrica, né? Dependendo do local, a gente marca com fita métrica, uma fita adesiva, né? Quer dizer, a gente vai ter que ver lá o que vai ter na hora. A gente vai ou marcar com fita adesiva no chão, ou então com os cones para marcar a distância de 4 metros, né? Então, aí sim, nós vamos explicar para ele que ele vai ter que fazer esse trecho de 4 metros na velocidade mais rápida, sem correr, né? Então, é a velocidade habitual, como se ele estivesse andando depressa, tá? Porque, na verdade, nós vamos querer ver o melhor tempo que ele faz esse percurso de 4 metros. Então, vai explicar para ele. Se usa bengala, pode fazer com bengala. Se usa andador, pode fazer com andador, né? Isso é importante. Se ele usa qualquer objeto de auxílio para caminhada, vai manter o objeto de auxílio que ele usa para caminhar, tá? Vamos explicar o teste. Esse não precisa fazer nenhum tipo de treinamento, né? Porque todo mundo sabe caminhar, só prestar atenção. Nós vamos nos posicionar atrás da linha. De preferência, a gente pode ir acompanhando conforme ele vai caminhando, para ver se tem alguma insegurança, algum problema. E nós vamos prestar atenção, começar a marcar o tempo a hora que ele cruza a primeira linha e terminar o tempo a hora que ele cruza com os 2 pés a última linha, né? Então, ele pode passar. Tá? Então, sempre vai fazer uma vez, descansa um pouquinho e depois pede para ele voltar, né? Então, são feitos 2 vezes o teste e a gente vai marcar, então, quantos segundos ele demorou para fazer o teste. Se perceber que está com alguma insegurança, algum desequilíbrio, a gente interrompe o teste, né? Marca como não sendo possível e só anota, então, o tempo final que levou. Acho que foi tudo, né? Acho Obrigada, que sim. Cris. Acho que foi sim, Cris.
Agora a gente vai falar do rastreio de disfagia, acho que é a Nara que vai falar para a Fátima, né, Narinha? Isso. Então, vamos lá. Na verdade, o rastreio de disfagia a gente vai fazer pelo rádio, né? São simples, são 10 perguntinhas, tá? Que a gente vai fazer para o idoso, uma de cada vez exatamente nessa ordem. A gente vai esperar ele responder se não ou se sim. Se não, a gente continua na próxima pergunta. Se sim, a gente vai perguntar para ele se às vezes ou sempre relativo àquela pergunta, tá? Exemplo, precisa engolir muitas vezes o alimento para fazê-lo descer? Ele falar que não, ok, a gente faz a segunda pergunta. Se ele responder que sim, aí a gente pergunta, às vezes ou sempre. E aí a gente vai marcar ali, né, o número 2. Menor que 4, sim, essa pessoa, né, esse idoso, ele não tem risco de disfagia. 4 ou mais, né, valores marcados, sim, aí ele já tem risco e a gente precisa, então, orientar e encaminhar para o fonoaudiólogo. E aí, já aproveitando essa deixa, é exatamente esse idoso que a gente vai estar lá no final dando orientação de disfagia, tá bom? Então, é efetivamente isso. Então, é um rastreio, né, autorreferido, né, para a gente poder avaliar a disfagia orofaríngea nesse idoso específico. Então, agora vamos para a parte final, né? Lembrando que todos os idosos vão passar por todos os testes e, junto, vamos ter uma ficha à parte que vai ter o resultado de cada ação, de cada medida que foi feita, porque esse vai ficar para o idoso levar embora. E ali é importante, porque nessa estação a pessoa vai dar uma olhada nessa ficha para ver se deu alguma coisa muito alterada, para poder dar umas dicas a mais nas orientações. A Letícia vai falar na sequência um pouco sobre a dieta saudável e a Nara vai falar na sequência sobre caso de risco de disfagia. Pode ir, Lê. Boa noite, pessoal. Sou Letícia, nutricionista. Então, vou passar alguns detalhes para vocês aqui. Pode passar, Dê, que vai aparecer 2 balõezinhos ali em cima. Então, primeira coisa, né? Todo mundo já colocou muito bem, é a história do falar muito claro, uma voz alta. Esse idoso pode ter um pouco de dificuldade, né, de entender, então se apresentar antes. E lembrar aqui, como a gente está na estação final, que esses idosos já estão cansados, né? Muitos deles podem estar cansados, já estão há 30, 40 minutos fazendo os testes, então é importante a gente ser o mais breve possível e já colocar desde o início que eles vão levar essas informações para casa, né? Eles vão ter acesso a tudo isso assim que levar. E aí a gente tem aqui algumas dicas gerais, e aí, como a Dê falou, pode passar para o próximo, Dê? Não passou, né? Não passou, não. A Adria já vai passar aqui, vocês vão ver que aqui a gente tem nesse primeiro a ideia de usar menos gordura, usar menos açúcar, usar menos industrializado, a questão de tempero pronto. Então, aqui é importante essa história justamente de ter a folha para entender qual é o perfil desse paciente. É um paciente com IMC aumentado, a gente já vê ali que ele tem uma alteração de pressão, então focar nessa restrição de temperos, nessa questão de gordura, de açúcar mais importante, assim como... pode passar para o próximo agora, vamos ver se agora vai. Assim como se a gente for ver se esse é um paciente que a gente está aí com o risco de sarcopenia, a gente vai acabar focando mais para a questão do aumento, né, dos leites e derivados, de incluir a proteína, entender se esse paciente consome. Aqui a ideia não é uma orientação individualizada, mas a gente, né, de uma maneira assim, demorada, mas a gente entender qual é o perfil desse paciente para ver onde a gente vai chamar mais atenção. Mas são dicas bem gerais aqui, como vocês podem ver, né, a ideia de aumentar o consumo de fruta, verdura, legumes, incluir a proteína, aumentar o consumo de água, evitar as bebidas alcoólicas, distribuir aí as refeições ao longo do dia, melhorar a mastigação. Pode passar para a próxima, Bê? Aí tem algumas outras dicas não referentes somente à alimentação, então de reduzir aí, né, evitar o tabagismo, da questão de medicação, da exposição ao sol, de melhorar aí qualidade pensando em leitura, exercitar a mente. Pode passar para o próximo, fala sobre a atividade física também, então ver se o profissional de saúde indica quais seriam as atividades para esse paciente, a ideia de aproveitar diversas
atividades aí, relaxar, né? Então, não é só de alimentação, mas sim de qualidade de vida, de descanso, de qualidade de vida no geral para esse idoso. Pode passar o próximo, Dê. E aí, lembrando que a ideia, se for uma orientação mais individualizada, que esse participante, não, que esse idoso procure um acompanhamento individualizado com um profissional de saúde, para que possa ter uma orientação melhor. Aqui vai ser uma orientação breve, ele vai levar tudo isso para casa e a gente vai focar no que apareceu aí dentro da ficha, para saber o que a gente vai puxar mais para esse idoso, uma vez que é bastante coisa para a gente colocar tudo aí de uma vez. Mas é isso, ser bem claro, se apresentar, né? Passar isso de uma maneira leve aí, como dica para finalizar depois de ele ter feito todos esses testes. Obrigada, Lê. E para finalizar aqui, a Nara de novo. Então, exatamente como a Letícia já falou, né? A gente não vai ficar fazendo a leitura, né, da orientação, até porque tem muitas orientações que são abrangentes, né? E a gente quer tentar chamar a atenção para que esse idoso, se tiver risco de disfagia, ele procure um profissional, um audiólogo, para poder ser avaliado do ponto de vista individualizado, né? Então, são exatamente isso que eu falei, quando derem risco para o RAD, então eles vão receber essa orientação. É sempre importante a gente tentar focar que algumas coisas importantes a gente precisa falar lá. Então, dessa orientação, é fundamental a gente comentar sobre prótese dentária, né? Porque muitos idosos, muitas vezes, até não conseguem se alimentar adequadamente, não conseguem, mudam só a textura alimentar em função da prótese dentária que está mal adaptada. Então, sempre reforçar. Isso a gente pode reforçar ali independente, né? Se ele usa prótese dentária, avaliar com o dentista, né? Se elas estão ajustadas, se não, ajustá-las, né? É importante reforçar a questão da higiene oral, né? Porque isso é fundamental, independente do fonoaudiólogo, isso faz parte, né, do cuidado de vida saudável para esse idoso. Outro detalhe importante é que se a gente sempre vai comentar, se esse idoso já tiver feito alteração de quantidade ou alteração de consistência na sua alimentação, ele não só precisa do cuidado do fonoaudiólogo, mas também precisa de uma avaliação do nutricionista, caso ele não tenha dado o risco lá atrás pela mini avaliação nutricional. Então, aí aqui a gente vai ter que ali tentar falar um pouco mais abrangente, né? Porque ele vai precisar, sim, de uma avaliação dos dois especialistas, né? Para que, em conjunto, eles possam avaliar se é realmente necessário mudança alimentar da textura e dos alimentos para esse idoso, tá? Então, como a Letícia falou, a gente vai tentar pegar ele ali, tentar, né, tranquilizar ele que tá tudo bem, que a gente está ali tentando só orientá-lo, né, para que ele possa continuar a sua vida de maneira mais adequada, mas que é importante ele participar, né, acompanhar com esses profissionais, tá? Particularmente aqui já é exatamente o final. Se eles já não tiverem passado ainda pelas mesas dos laboratórios que vão estar fazendo aí a degustação e vão estar oferecendo os suplementos, né? É importante a gente orientar para que todos façam isso, independente de ter risco de disfagia ou ter, né, a minha avaliação nutricional reduzida. Todos precisam passar exatamente para poder conhecerem todos ali, né, os produtos, se forem necessários, eles já vão estar conhecendo, tá bom? É isso. Acho que é isso. Conseguimos acabar no tempo. Muito obrigada a todos. Vamos deixar aqui uns tempinhos deixa eu só tirar aqui. Para que se alguém tiver alguma pergunta, né, alguma dúvida, possa estar fazendo agora, né, ou até podem abrir as câmeras para a gente ver a carinha de vocês e não conhecer só vocês no sábado. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Silvia Júlia. Eu tenho uma dúvida. Essa base de dados, ela vai ficar disponível para a gente depois produzir alguns artigos ou não? Vai ser só para a comissão? Então, isso aí ainda estamos reavaliando, é um banco de dados que existe na Brasp, mas ele, por enquanto, ele não é disponível para todos, ele é um banco de dados exclusivo da Brasp, porque nós estamos esperando chegar no número que seja importante para fazer uma publicação única, né? E, inclusive, com o comitê de ética aprovando ou não. Ok, outra dúvida que eu tenho é que eu vi no grupo que vão disponibilizar um voucher para a gente participar do congresso, é isso? Isso. Eu não sei se todos aqui
acho que algumas pessoas entraram hoje no grupo, né? Então, você já, para as pessoas que já estavam no grupo antes, né? Desde quando a Nara inseriu, já existe o voucher disponível. Quem veio pela indicação da Márcia está com a Márcia, essa planilha com o voucher, é um voucher individual para cada um de vocês e intransferível, tá? E vocês têm que fazer essa inscrição, Gabi, você me corrige, até segunda-feira, pelo site, usando esse voucher para poder ter isenção da inscrição. E acho que os fonoaudiólogos estão com a professora Ana, os vouchers, e deixa eu ver, tem algumas pessoas da Socorro que a gente ainda vai ver né, quem são, porque são novos, né, Gabi? Eu acho que para facilitar, a pessoa que não tiver o voucher ainda, pode mandar lá no grupo, porque provavelmente é porque ela não está na planilha, enfim, a gente manda um voucher novo para vocês, tá? Não sei se tem alguém aqui que não tem o voucher, mas eu coloco essa informação lá no grupo também. Eu ainda não recebi esse voucher. Silvia, você veio por indicação da Márcia Fidelix? Perdão, eu sou muito ruim com nomes. Eu enviei um e-mail para a Braskem, perguntando se ia ter vaga de monitoria, e alguém da Braskem me respondeu e me colocou no grupo, assim. Chegou um número, me mandou um link e eu caí no grupo. Fui eu. Ah, então tá. Então... Deixa eu ver aqui se o seu nome já está na lista, Silvia, peraí. Silvia Júlia, estudante de nutrição. Tá, Isso. eu te mando o voucher, realmente o seu e-mail não está aqui, eu mando para você aqui no WhatsApp. Você está no grupo, né? Perfeito, estou sim no grupo. Tá bom, eu mando para você no particular. Ok, e só mais uma dúvida, ainda tem vaga para voluntários ou não? Ou já encerrou? A gente acho que já encerrou, a única vaga que vai ter ainda vão ser algumas pessoas que a Maria do Socorro vai trazer de enfermagem, e eu acho que os médicos, mas assim, acho que não tem como trazer mais ninguém, porque acho que nem tem inscrição mais quase, né, Gabi? Acho que já está lotado. O que o Congresso comporta, tá muito cheio o Congresso. Tá bem, muito obrigada. Boa noite, pessoal. É um prazer, né, estar nesse grupo. E eu queria exatamente saber sobre isso, Denise, dos médicos e do pessoal da enfermagem. Quantas enfermeiras vocês acham que vai precisar? Porque aí eu já conversei com a Aline, e a Aline ficou de ver com o pessoal da enfermagem que trabalha em equipe de terapia nutricional, né, de outros hospitais. Aí eu queria saber quantas enfermeiras, né, para a gente não chamar muita gente e de repente não ter mais vaga. Na verdade, enfermeiro, eu acho que no grupo ficou sem ninguém, porque o Antônio teve que sair, o Andrei, que também era da enfermagem, nem entrou no grupo, não aceitou o nosso convite, né, Nara? Eu acho que foi ele. E na planilha aí, Gabi, você está com ela aberta? Quem que era o outro enfermeiro? A outra seria a Carlinda Flávia. Ela está aqui com a gente, não? Deixa eu ver aqui no Zoom, peraí. Acho que não. Aí eu acho que pode ter, sabe, pelo menos mais umas duas, pelo menos. Eu acho que assim, ela de repente vai estar participando, não sei, preciso checar. Não, ela já está participando, ela já está inscrita no Congresso, no caso, né, a Aline. Mas aí as outras eu não sei. Ela disse, até me falou hoje, né, do pessoal do Hospital Universitário e do HGE daqui, que não, mas são pode enfermeiros. Pelo menos duas pessoas, mesmo que não tenham a inscrição, a gente consegue substituir pelo Antônio e pelo Andrei, né? Certo. Então, são mais duas, mais essa, né, terceira, que eu entendi que tem uma que já está até inscrita, né? A Aline já está inscrita. Isso, já ajuda, porque o da enfermagem realmente é o que menos tem pessoas participando, e é puxado, elas fazem bastante coisa, porque enquanto uma, de repente, está fazendo a pressão, alguém já está fazendo a medida do segundo para poder ir girando, isso. Entendeu? Então, você pode trazer, Gabi, você tem algum número em mente? Porque os médicos, você falou que tinham dois, né? Tem dois médicos. Inclusive, assim, eu que estava vendo se conseguia trocar o plantão, porque é um dia que ele passa a visita no home care.
Aí ele ia ver se conseguia trocar para poder participar. Esse é geriatra. Entendeu? Então, Gabi, além dos 2 que a gente já tinha, que a gente vai substituir Vai para os substituir. enfermeiros, vê, Isso. pode ter mais quantos aí que você Eu liberou acho para que nós? esses 2 médicos, acho que dá para entrar, Dê. Eu acho que eu já tinha passado os 2 médicos para ela, viu? Tipo, Você me Certo. passou hoje à tarde. Pronto. Então não tem o nome, né? Mas a gente Não, não eu vou tem só, eu vou a gente vai mandar. precisar dos nomes Vou mandar para dos você hoje. enfermeiros e dos médicos, porque tem que fazer até Certo. segunda-feira com voucher. Certo. Eu vou mandar hoje, ainda hoje para você. Certo? Os Super 2 obrigada. médicos e a enfermeira, eu acho que 3 é suficiente, né? Ou Sim, já está 3 dá, ótimo. né? Porque uma já tem inscrição, só vai ser inscrição para as 2 que vai substituir. Está ótimo. Joia. Muito Beleza. obrigada. Nada. Deixa eu fechar aqui. Mais alguma coisa? De alguém mais alguma dúvida? Então, acho que é isso, Denise, né? acho só uma observação que na parte da panturrilha, tá talvez alguém fique com dúvida, tem 2 pontos de referência, tem o menor e tem menor igual, ou maior igual, uma coisa assim. Na apresentação? Mas aí eu acho que daí explica lá na hora, né? É menor igual. O nosso ponto de corte é menor igual. É Quer dizer, menor igual. em 33 ou 34 já é considerado baixo. Pois é. Menor igual, tá. Então, passo batido. Mas aí a gente vai reforçar. De qualquer forma, a gente só vai usar esses parâmetros na hora de fazer a análise final. A gente vai marcar simplesmente o valor. E a gente só vai usar isso na hora que for fazer a análise final. então o voluntário anota só o valor lá no papelzinho, né? Ele não precisa colocar, classificar em nada. Isso. É só o valor mesmo. Perfeito. Mas acho que no SARC-CALF, porque talvez ele tenha que fazer para dizer se tem risco ou não, no SARC-CALF está marcado direitinho, menor igual. Tá. É que aí, quando for fazer o SARC-CALF, vai marcar cada item, né? E a panturrilha já vai estar lá atrás. Então, depois ele só vai pegar o valor de lá. Ele vai pegar o valor e vai ver se é menor igual, mas então, mas na panturrilha, no SARC-CALF está escrito direitinho. Ele considera 10 pontos se for menor ou igual. Isso, tá certo. Mas aí vai ter a referenciazinha lá na própria ficha. Então é isso, gente. Então a gente vai se ver. Algumas pessoas a gente se encontra na sexta, né? E o resto a gente vai encontrar no sábado de manhã. E a Letícia e a Diana a gente encontra no sábado, no final do dia. Cheguem pelo menos para foto, né? Pelo amor de Deus. Tentaremos. Eu queria uma dúvida só para em relação ao horário, vestimenta, essas coisas. Vai ser passado no grupo? Vai ter camiseta, alguma coisa? Como é que vai ser? A gente vai estar fazendo... O grupo vai continuar ativo até o final do congresso, até para a gente, né, tirar algumas dúvidas. A gente vai estar passando algumas orientações nesse sentido. Começa às 8 horas da manhã, e vai até às 5. A gente tem coletes, né, que a gente vai pôr por cima da vestimenta. Aí a vestimenta é uma roupa... leve, né? Porque vai estar calor. Confortável, leve, porque eu acho que lá é calor, né? Não sei. Vocês daí nos avisem. Eu acho que é o contrário, né? Eles que têm que falar que roupa que a gente vai... Que roupa que a gente vai ter que usar. Então, esse colete aí. Peraí, gente. Botar colete por cima da roupa. Se for do lado de fora, porque eu não sei ainda. Vai ser do lado de fora ou vai ser lá dentro mesmo? Vai ser do lado de fora. Então é calor. Se for dentro é calor. Então mas vai ser uma área que é coberta, assim, pelo que eles falaram, né? Tem tipo uma... Não sei, não lembro. Não, tudo bem, se for, tem a coberta, mas assim, porque o Centro de Convenções agora ele passou por uma reforma e ele está todo climatizado. Isso, então ele tem tá assim, todo climatizado mesmo. E isso, tá fazendo muito então tem frio os lá dentro, locais, inclusive. tem os locais onde fica a exposição, essas coisas, é tudo climatizado. Então, se for nesse local, não tem problema. Mas então eu vou fazer uma pergunta. Fora que você fala onde? Fora no estacionamento? Não vai ser onde vai ser o evento, porque nesse dia eles vão estar organizando o evento já, entendeu? O congresso. Então, vai ser do lado, assim, sabe na bilheteria? Marquise, vai ser na Marquise. Marquise. É aberta, é calor. Calor. Ela é tampada, é bom com a roupinha... ela é aberta nas laterais, mas ela é coberta. É bom ir com a roupinha... ar-condicionado.
Põe com a roupinha leve, viu? Porque aqui é quente. Não é quente como Cuiabá, né? Mas é quente. Aí, Porque aqui é quente, mas também é bem ventilado, né? Assim, lá é bem tem um ventilado. vento, né? Isso, deixa eu é bem fazer outra ventilado, porque é perto pergunta. da praia Olha, também. Já que você Cuiabá falou, é ponto de referência, então se não é como É perto da Cuiabá, praia. deixa eu fazer uma perguntinha, já que você falou que lá dentro está climatizado. É climatizado de fazer a gente ter que usar blazer? Sim. Aquele que Boa Sim. pergunta. Não Licença. tava. Licença. Eu acabei de voltar do Combran, do Isso. Combran, que foi ali leva a mesmo, Cris. pachimina, leva a pachimina. Uma pachimina, mas não estava muito frio dentro, não. Assim, uma pachimina suficiente. Assim, uma pachimina para vestido de alcinha, né? Só para cobrir um pouquinho. Mas não Nordeste, vou levar pachimina. Gente! Eu sempre levo, Cris. Eu sempre levo também. Eu sempre vou com a pachimina, porque eu até achei quente fora das salas, mesmo na área dos estandes ali, no almoço, eu achei, apesar de climatizado, eu achei bem quente. Então dá para ficar de alcinha fora. E também vai depender do número de pessoas, né? Se tiver muita gente, aí realmente vai ficar quente. Né? Então, mas não estava muito gelado, não. Não, normalmente aqui o pessoal não usa muito, não, viu? Blazer, essas coisas. Só para ficar chique, viu? Viu, Cristina? Só para ficar chique, você pode vir de blazer. Mas a gente vai ter camisetas, vamos ter coletes, na verdade, para pôr por cima, né? Um colete levinho, sem manga, que é o que a gente já tinha, né, Cris? Aqueles lá, as meninas já conhecem. E se faltar, porque realmente a gente está com bastante gente esse ano, acho que vai ter umas camisetas, né, Gabi? Que a gente pode estar... não sei se vai estar... a gente tem a camiseta do Diga Não à Desnutrição, né? Que é da nossa campanha. Caso falte algum colete. Só para deixar mais ou menos o pessoal... Você lembra aquele dia que a gente contou? Tinha uns 20... Tinha uns 30 e poucos. 30 e pouquinhos. Não dava para. É mais para a gente poder, as pessoas entenderem quem está no projeto e quem não está. Para diferenciar um pouco, para ver quem são as pessoas que estão atuando lá. Tá? Vamos ter água, né, para a gente tomar. A gente vai ficar o dia inteiro, então vai ter um lunch box para a gente também, né? Durante o dia, a gente almoçar, vai pelo menos um lunch box. E esqueci alguma coisa, Gabi? Acho que é isso. Né? Não, o horário que eles têm que chegar às 7h30. A gente pode ser, então, aí no grupo a gente vai estar passando as informações. Tá bom, eu vou estar chegando lá na sexta-feira, final do dia, e eu também já, se alguém tiver dúvida, a gente vai conversando. Tá bom. Que eu vou dar uma olhada lá como é que estão as coisas também. Tá mas aí todos vão ganhar um certificado também, então por isso que vai imprimir o certificado junto com o de ter assistido o congresso, vai ter o certificado de estar participado também nessa coleta. A única coisa do certificado é que eles vão ficar em locais diferentes. O do congresso vai ficar no site do congresso e o do Promove vai ficar no site da Braskem. Mas aí depois também eu coloco lá no grupo. Depois você coloca no grupo, tá bom? Quando tiver todo mundo. Perfeito. Tá Tudo bom. Bem. Mais alguma dúvida, gente? Acho que não. Acho que não, né? Então amanhã eu mando a gravação. Peraí. Tá bom, tchau. Espero todos vocês aqui, viu? Tchau.